Olá, eu sou Lia Weiner Schuckmann, autora do livro Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na cidade de São Paulo. Esse livro ele é resultado da minha pesquisa de doutorado, que teve como intuito tentar compreender quais os efeitos psicossociais da raça e do racismo nos sujeitos brancos. A ideia de estudar branquitude é repensar, como que as relações raciais têm colocado os negros e os indígenas como se eles tivessem raça e os brancos como se eles fossem representantes de norma da humanidade. O meu caminho para chegar e para pensar aí, ele é um caminho, que tem a ver com a minha história, como é que eu entro nesse tema do racismo. Eu sou de família judia, e a questão da raça, de alguma forma, ela estava presente na minha família. Como uma transmissão psíquica. Ao mesmo tempo que eu sabia que a raça teve efeitos muito negativos na minha família, em um lugar distante, em outro lugar do globo, eu também tinha a percepção que nesse lugar, que é chamado de Brasil hoje, eu tinha um lugar de privilégio. Então, eu conseguia, de alguma forma, e parece que ter uma percepção de como a raça pode destruir, violentar, e ao mesmo tempo como ela pode não estar nesse mesmo lugar. Minha pesquisa de mestrado foi sobre identidade judaica, e foi por aí, por acaso, que eu entrei nos estudos de branquitude. Essa coisa de alguém nomear o outro, ou seja, uma identidade que não é a própria pessoa que se autocoloca, mas é colocada pelo outro, ficou muito forte na minha cabeça. Tipo assim, quem é essa pessoa que tem o poder de nomear? Porque classificar o outro é um lugar de poder, E aí eu queria fazer um estudo que fosse mais importante para o Brasil, Isso era uma questão bastante pessoal minha, estudar a identidade judaica, e no doutorado eu queria uma coisa muito mais importante, que pudesse dar uma contribuição para os estudos de discriminação e racismo no Brasil. E aí, obviamente, eu fui pensar um paralelo, que é quem é que nomeia o outro nesse país, Quem é que nomeou indígenas, quem é que nomeou negros, Foram os brancos. Eu nunca tive interesse de tentar entender quem é o outro que é violentado. Eu queria entender o que faz, o que torna uma pessoa virar o opressor. Bom, então eu entrei no doutorado com essa ideia de pesquisar o racista, ou aquele que é ativo discriminatório, porque se a gente for pensar, a gente tem aí 56% da população falando que foi chamado de macaco na escola, ou que foi xingado na escola de algum momento. Não pode ser que tenha um branco fazendo isso com 54% da população, Ou seja, nós temos 46% da população que ativamente fazem isso. Como é que uma pessoa cresce, e nomeia o outro? Como é que ela cresce se sentindo com esse direito, Então essa era uma curiosidade, e isso tem a ver com os estudos ligados à subjetividade, Mas eu não tinha ainda nomeado branquitude. Então eu entrei no doutorado com esse projeto, tentar entender quem é esse, que se torna o opressor, que ninguém nasce assim. E aí eu entrei em contato com os estudos críticos da branquitude. Os estudos críticos da branquitude nascem nos Estados Unidos, na década de 90, com o intuito político, de contribuir na luta antirracista. Então, estudar branquitude só faz sentido dentro de uma pauta e de uma agenda antirracista. Não é para recolocar o branco no centro novamente, ou botar o branco como pauta, porque ele já é o centro, nesse sentido de denominação hegemônica, mas é o olhar crítico sobre esse centro, Então, eu fiz uma pesquisa que eu perguntei em São Paulo, para mais de 40 pessoas entrevistadas, desde mendigo de rua até quatrocentão, rico. Então, a única coisa que precisava era ser branco, Eu olhar para essa pessoa e considerá-la ela branco, e ela se autoconsiderar branco. E as minhas perguntas eram: o que é ser branco para você? E como que você percebeu que você era branco? E dessas respostas, é unânime, que há realmente aquilo que o Fanon vai dizer no Peles Negras, Máscaras Brancas, um sentimento de superioridade. Ou a pessoa achava que a beleza era branca, ou a pessoa achava que o trabalho
e o bem era branco, que fazer o bem era coisa de branco, né? Então, para a gente entender como essa ideia de raça é constituída no século XIX, que ela é a ideia de que um fenótipo vai ter, né, aptidões intrínsecas ligadas à moral, à estética, ao comportamento intelectual, à inteligência, né? Como é que isso, essa significação, esse significante da raça era apropriado pelos sujeitos, né? E como que ativamente essas pessoas se relacionam com isso no dia a dia, né? E dos resultados, né, eu peguei essas próprias categorias, né, que é a ideia, né, de que a raça branca, quando ela é criada, ela carrega uma ideia, né, de uma superioridade estética, uma superioridade moral, intelectual, e fui pegando a resposta das pessoas e encaixando nessas categorias, e todas elas cabiam. Tem um vigia noturno que eu pergunto para ele, né, e é interessante para a gente pensar como que raça está ligado aos lugares de poder, né? Raça é um jeito de dar significado às relações de poder, né? Esse cara, ele é vigia noturno no bairro do Sumaré, na cidade de São Paulo. Nesse bairro, ele é considerado nordestino, mas ele é paraibano, e na Paraíba ele era considerado branco. Ele mora na cidade de Tiradentes, em São Paulo, onde ele também é considerado branco. Só que acontece que quando ele vai trabalhar de vigia noturno, ele é considerado nordestino. É desse entrevistado que sai o nome da tese encardido. Ele fala, a gente vê como a própria categoria raça divide os brancos. Eu sei que eu não sou branco, esse branco que está aqui onde eu trabalho. Eu sou um branco meio encardido, né? Eu não sei se meu avô é europeu, que nem eles falam. Eu não sei se eles são da Alemanha ou se eles são italianos. Eu só sei que minha pele é branca. Né, esse é o branco, né, nordestino, que tem, obviamente, né, raízes indígenas, negras, né, portuguesas. Então, é aquilo que ele mesmo nomeou como branco encardido. Só que eu pergunto para ele o que é ser branco, e ele fala o seguinte, e a fala dele é muito chocante. Ele fala, eu gosto das minhas atitudes, sempre de fazer o bem, sempre de trabalhar, de ser uma pessoa que segue as regras. Esse não seria um problema ele achar que ele é trabalhador, que ele faz o bem, se a pergunta não fosse o que é ser branco para você, né? Então, como ele atribui a ser branco a ser uma pessoa trabalhadora, a ser uma pessoa que faz o bem, é um homem de bem, né? E aí eu pergunto para ele uma hora e falou assim, bom, mas tem a ver com as atitudes? E ele fala, tem. Eu acho que os brancos são assim mais calmos, né? Ele fala, e os negros são mais violentos. E aí eu pergunto para ele, mas por que são mais violentos? Ele diz, eu tinha uma moto que era novinha e foi roubada por uma pessoa negra, eles são mais violentos. E aí eu pergunto, mas aqui, você trabalha de vigília noturna, nunca foi roubado esse bairro por brancos? E aí ele fala, já, várias vezes, foi roubada muitas vezes. Aí essa resposta dele me dá outra característica da branquitude, né? E da racialização. É que cada sujeito negro carrega o grupo como um todo, né? Então, quando um negro roubou a moto dele, os negros são violentos. Quando os brancos roubam, né? Cada um é um, né? É o Fernando que roubou, é a Joana que roubou, essas pessoas têm nome, mas ninguém fala assim, eu não confio mais em branco porque os brancos são ladrão, né? Isso vem mudando, né? Na época que eu fiz a tese faz quase 10 anos atrás, mas agora a gente pode tá vendo uma polêmica, etc e tal, que está ligado aos brancos serem racializados, né? Quando as pessoas falam, isso aí foi coisa de branco, a gente vê nas redes sociais. E os brancos, né, têm um horror. Nossa, pelo amor de Deus, nem todo branco, ou, né, não me reduza a esse significante branco. Mas é o mesmo grupo que está chamando o outro de negros e indígenas há 500 anos. Ou seja, quando o medo branco é o medo dele ser visto como pertencente a um grupo de vantagem estrutural, né? Então a branquitude é um lugar de vantagem estrutural nas sociedades que tem o racismo como égide, né? Então o que tem essa super característica da branquitude? É que a pertença racial e as conquistas que são próprias da pertença racial, que é estar nesses lugares de poder, elas são vistas como resultado de conquista individual, em vez de ser pensado como pertença racial. Então, na branquitude está incorporada a ideia de mérito. E aí isso aparece muito, né, nos meus entrevistados. Tem uma questão de classe também, aparece, assim, é muito diferente o racismo, né, daquilo que eu vou chamar de branquíssimo, que é aquela pessoa que é rica e branca, né, e de origem europeia. Ele tem um olhar para as pessoas negras e pelas indígenas muito acima, assim, né, essas pessoas não estão competindo comigo, né. Então é um racismo de um sentimento de muito acima. Enquanto na classe mais baixa dos entrevistados que eu fiz,
né? Quando tem o racismo, é o racismo de quem está competindo dia a dia, né? Então, esse vem de um jeito mais forte, porque a branquitude é o único lugar de poder que essa pessoa tem, né? Tem uma entrevistada minha que ela fala o seguinte, que ser branca é um lugar, o único lugar que ela sabe que ela tem alguma coisa, que ela é uma empregada doméstica, que ela vem do Nordeste, que ela é atribuída, mas ela é branca, ela fala. Então a branquitude é um lugar de um dispositivo ali para ela que ela pode acionar, né? Tem até um mendigo que eu pergunto para ele, o que é ser branco para você, né? E ele fala o seguinte, eu posso entrar no shopping para cagar, os meus colegas não, na extrema pobreza. E aí também mostra, né? Eu entrevistei algumas moradores de rua e tem um morador de rua que fala o seguinte para mim, eu fico aqui parado e eu ganho mais dinheiro do que os meus colegas negros, né? E nessa fala dele mostra, né, o seguinte, é como tem uma solidariedade de branco para branco, né? De o branco ver um outro branco, né, morador de rua, ou ver um outro branco, tem uma entrevistada que fala aqueles olhos azuis na rua, né? Como é que ele estava lá? É como se aquele branco de olhos azuis na rua estivesse fora do lugar. E o negro na rua estivesse no lugar. É uma naturalização do outro naquele lugar e uma solidariedade entre os brancos. Que a professora, né, Maria Aparecida Bento, que é uma das grandes intelectuais que vai pensar a branquitude, chama de pactos narcísicos entre os brancos, né? Isso aparece muito. O pacto é uma aliança que acontece antes, né, de todo o conteúdo. Bom, os resultados da pesquisa mostram a fala desses entrevistados e uma coisa interessante de pensar é que há fissuras nessa estrutura como um todo, né? Tem aqueles brancos que eu pude apresentar, que é o que eu chamo, que eles adquiriram letramento racial, ou seja, eles têm noção e consciência do privilégio e de algumas formas, eu não acredito que tem racismo on e off, né? Alguma forma eles têm uma vigilância, né, diária nas relações cotidianas. E o que fez isso com eles foram ter relações não hierárquicas com pessoas negras, né? Ou seja, não é relações com negros que faz isso, mas as relações não hierárquicas, né? De relações de proximidade sem a hierarquia racial estar colocada, né? Ou seja, algumas fissuras aí na construção de que há possibilidades de brancos se desidentificarem, né, da branquitude. Mas aí fica aí para vocês lerem um pouco sobre o que é esse letramento racial, esse lugar do branco na luta antifascista. E eu convido vocês a lerem o livro. Obrigada.